Olá, gente querida, é muito bom cumprimentá-los nas primeiras horas desse dia. Estamos começando nessa semana e espero que essa semana alcance seu coração, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em sua vida. Durante essa semana, como foi dito, nós vamos fazer um apanhado, na verdade, de alguns capítulos do Grande Conflito, seguindo a nossa série que fizemos no ano passado, já do capítulo 1, 2, 3 e 4. E agora nós vamos entrar no capítulo de número 5 do livro Grande Conflito. Daqui a 2 semanas, nós teremos uma grande mobilização. Essa mobilização tem como objetivo distribuir o livro Grande Conflito. E ontem, na minha igreja aqui, na Igreja Central de Brasília, nós vimos assim um movimento tremendo em que muitos e muitos livros estavam sendo etiquetados para que as pessoas que receberem o livro não somente tenham o livro em suas mãos, mas também encontrem a igreja, encontrem um amigo e que possa dar uma continuidade, um início de uma conexão, de um contato em que nós podemos juntos estudar a Bíblia. Então, você da sua igreja, nesse vasto Brasil que nós temos, ou até mesmo você que esteja fora do Brasil, faça um plano para compartilhar ou por link ou o livro físico em que, sem dúvida nenhuma, serão registrados daqui pela frente várias e várias experiências, várias e várias, diríamos assim, transformações de pessoas que vão ler esse livro, que vão entender essa mensagem e, como eu costumo dizer a muitos amigos, se preparem porque as maiores experiências sobre o grande conflito estarão diante de nós nos próximos 2 anos. Conforme a gente tinha combinado com o pastor Wagner, aqui na sala 57, nos próximos 2 anos, nós vamos então fazer a cobertura completa do livro O Grande Conflito. Então, essa semana, o nosso intuito, o nosso interesse, o nosso foco está em trabalharmos mais 4 capítulos e daqui a 2 meses a gente volta novamente e assim continuamos até concluirmos todo o livro. Eu gostaria de compartilhar aqui minha tela com vocês e dizer para vocês que dentro da proposta de evangelização, nós utilizamos as nossas redes sociais. Eu me encontro ali no Instagram, sempre com conteúdo voltado completamente para aquilo que a gente acredita ser evangelho. Pregar a palavra, colocar alguns pensamentos que possam inspirar, que possa levar a gente para mais perto de Deus. E também temos ali alguns vídeos. Então, se você quer um conteúdo que te leve para mais perto de Deus, PR Lucas Alves. Bom, como é que a gente vai começar hoje? O que é que me chama muito a atenção no capítulo de hoje do livro Grande Conflito, capítulo número 5? Bem, se eu pudesse tirar um versículo da Bíblia que pudesse, de um certo modo, refletir esse capítulo, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo de número 17, porque eu acredito que o que está escrito em João capítulo 17 vai refletir bem, especificamente no versículo de número 17, o que significa o capítulo de hoje, quando nós tratarmos que é um capítulo fantástico, é um capítulo envolvente, é um capítulo que nos leva a compreender a ousadia, a determinação, a coragem, a fé de um homem chamado John Wycliffe. Então, qual é o versículo que talvez reflita muito bem o capítulo que nós vamos estudar hoje? É João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa fantástica, né? Jesus Cristo está aqui com seus discípulos e ele está fazendo uma oração. Em várias Bíblias é denominada essa oração como a oração sacerdotal. Jesus está intercedendo para os seus discípulos. Ele vai deixar esse mundo, ele vai enviar o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele não se esquece daqueles que serão os seus representantes. E o que é que Cristo faz? Ele ora, ele intercede. E ele, ao interceder, ele se lembra de algo que é fundamental na vida daqueles que irão ser os seus representantes aqui na Terra, que é uma vida santa, uma vida separada, uma vida de completa e total dependência dele. E a pergunta que se faz é o seguinte: essa total e completa dependência que as pessoas terão de Deus
A pergunta que fica é: quais são os elementos fundamentais que refletem essa dependência, que refletem essa maturidade, que refletem essa santidade, que refletem esse crescimento? Cristo diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Escuta uma coisa: Bíblia não é opinião. Bíblia é palavra revelada de Deus. Bíblia não é opinião humana. Bíblia é a palavra revelada de Deus. Nenhum homem se constrói através de opiniões. Os homens são transformados pela palavra. Por isso que no centro de tudo Cristo coloca a palavra. Santifica-os na palavra. Isso quer dizer que a palavra deve estar presente em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Se a igreja ela quer crescer, a palavra deve estar no centro. Se um casamento quer se manter, a palavra deve ser o alicerce. Se jovens querem construir uma carreira em que o serviço e a paixão pelo reino seja a prioridade, a palavra deve estar no centro. Se nós queremos uma igreja muito mais missionária, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Nós devemos ter consciência de uma coisa. Esse livro aqui, amigos, deve ocupar todos os nossos pensamentos, deve ser o vetor das nossas escolhas, deve ser a base das construções que nós tenhamos, temos no reino de Deus. Deve ser também a seta que aponta para o ideal de Deus para a nossa vida. É por isso que Jesus Cristo disse: santifica-os na palavra, porque a palavra deve fazer parte do nosso pensamento. A palavra deve ser o alicerce em que nós construímos um caráter, a imagem e semelhança de Deus. A palavra deve estar na nossa mente. A palavra deve estar em nosso coração. Nada na igreja, nada na adoração, nada do que somos deve substituir o centro que é a palavra. Por isso que Cristo disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, com base nisso, vamos entrar nesse capítulo de hoje, em que, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus, ela é o centro deste capítulo, que é tão empolgante, tão inspirador, e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós temos que olhar a Europa, quando tratamos do capítulo número 5. Por quê? Porque a partir do capítulo número 5, basicamente, claro que no capítulo 4 já existe uma porta de entrada para tratar desse tema, mas especialmente no capítulo número 5, a autora vai explorar o avanço da palavra na Europa. E, ao tratar desse tema, ela vai, de forma específica, justamente para a Inglaterra, e vai até retratar a vida, o chamado e o ministério de um grande homem chamado John Wycliffe. Ela diz o seguinte no livro Grande Conflito: no século XIV, surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi o arauto da Reforma, não somente para a Inglaterra, mas para a cristandade. O grande protesto contra Roma, que lhe foi dado proferir, jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Perceba você que esse homem, John Wycliffe, foi chamado de a estrela da manhã da Reforma. A gente sabe que a estrela da manhã é justamente última estrela que some quando o sol aparece. E aqui nós vamos entender que John Wycliffe representava essa estrela, esse início de uma revolução tremenda. E o país em que houve essa primeira manifestação do retorno à palavra de Deus foi justamente na Inglaterra. John Wycliffe, ele viveu de 1328 até 1384. O legado desse homem, sem dúvida nenhuma, foi um legado extraordinário, porque a sua vida de dependência de Deus foi completamente extraordinária. Ellen G. White descreve o Wycliffe da seguinte maneira: o poder de seu gênio e a extensão e proeficiência de seus conhecimentos impunham o respeito de amigos bem como de inimigos. Seus adeptos viam com satisfação que seu herói ocupava o lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação.
e seus inimigos eram impedidos de lançar o desprezo à causa da reforma. John Wycliffe foi considerado um dos homens mais capazes da sua época. John Wycliffe entendia de direito, de filosofia, entendia de história e, claro, entendia muito de línguas e também de teologia. E esse espírito tão capaz, tão dedicado e tão consagrado a Deus, foi essa pessoa que Deus escolheu para causar um impacto enorme, tanto na Inglaterra, que era o seu país, quanto também em Roma. Nós percebemos que Deus, ele nunca despreza a nossa capacidade. Pelo contrário, Deus utiliza aqueles que têm uma capacidade tremenda, e aqui nós não excluímos que quanto mais preparo nós tivermos no reino, mais útil nós seremos para a causa do rei. Então isso significa que invista em você, meu irmão. Invista em você, minha irmã. Não se esqueça que quanto mais você cresce, mais você pode abençoar essa igreja. Não pare de estudar, não pare de se capacitar, não pare de se preparar para servir melhor. Nós, como cristãos, devemos sempre pensar o seguinte: o que a minha vida, o que eu devo fazer para que minha utilidade seja ainda maior? E olhe para mim e perceba uma coisa: nunca pare de investir em você, porque se você quer abençoar essa igreja, pense no seu crescimento pessoal. Deus chamou o Wycliffe. O Wycliffe, ele era um estudioso, era um intelectual, era alguém preparado. E no reino de Deus, ignorância não quer dizer que seja virtude. Uma pessoa que é consagrada não joga fora a sua capacidade intelectual. Quanto mais gente preparada na sala 57 para pregar o evangelho, mais abençoado será esse movimento. Que Deus capacite o seu intelecto, que Deus capacite a sua mente, que Deus capacite o seu coração. Estude mais, faça suas faculdades, faça sua pós-graduação, procure um doutorado, que Deus abençoe sua vida, para que quanto mais preparado, você possa ser um instrumento de Deus nas diferentes áreas. Há diferentes públicos a serem alcançados. E quanto mais você se prepara, Deus vai utilizar você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Assim foi a experiência de John Wycliffe. Deus não despreza o preparo. Deus capacita-nos de várias maneiras para que a nossa utilidade seja muito maior e muito mais abrangente. Olhando para John Wycliffe, nós encontramos algumas coisas que nos chamam a atenção. Por que Wycliffe deu os primeiros passos para essas manifestações contra Roma? Primeiro, nós vamos colocar aqui dois motivos. O primeiro motivo é que Wycliffe era capelão do rei. Ele trabalhava praticamente dentro do palácio. E ele discordava de que o rei deveria pagar impostos para Roma. Esse foi o primeiro motivo pelo qual John Wycliffe se manifestou contra a influência de Roma ali na Inglaterra, porque estavam sendo pagos tributos, e esses tributos, de acordo com Wycliffe, não deveriam ser feitos. A segunda coisa que chamou a atenção de Wycliffe foi os frades mendicantes. Esses frades mendicantes, é importante aqui dizer alguma coisa sobre eles. Esses frades mendicantes, eles passeavam por toda a Inglaterra, pedindo esmolas, pedindo ajuda, até aí tudo bem. Fazia até certo ponto um trabalho social, mas havia algumas coisas embutidas nesse movimento que causou desprezo, que causou uma certa repugnância de John Wycliffe em relação a esse movimento. Por quê? Porque os mendicantes, eles vendiam perdão, que era chamado de simonia. Então, eles enriqueciam, eles viviam travestidos de pobreza, mas, na verdade, eles se enriqueciam com a ideia que as pessoas poderiam obter perdão com aquilo que eles vendiam como representantes de Roma. Aliás, esse movimento, que era um movimento mais financeiro do que religioso, era com cara religiosa, mas com o objetivo de angariar a maior quantidade de fundos de dinheiro, causou uma revolta tão grande em Wycliffe que vocês vão ver aqui daqui a pouco algumas declarações sobre isso. Além disso, esses homens que cresceram, que se espalharam por toda a Inglaterra, eles eram orientados a desprezar seu pai e a sua mãe para viverem dentro desse movimento. E um dos pensamentos que era colocado na época
era o seguinte: se sua mãe e seu pai chamarem para o serviço, para cuidar deles, não aceite, ainda que os seus corpos estejam no chão. Vocês têm que pisar os corpos dos seus pais para estar dentro dessa ordem dos mendicantes. Então, esses frades mendicantes, eles saíam por toda a Inglaterra, impondo uma certa ordem, impondo certos medos de que as pessoas, para encontrar paz, para encontrar perdão, deveriam então comprar esse perdão para que obtivesse dessa maneira a paz que tanto desejava. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas interessantes a respeito dos frades mendicantes. No Grande Conflito, página 71, diz assim: os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e levá-las a crer que todo dever religioso se resumia em reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges, e que isto era suficiente para lhes garantir lugar no céu. Então, perceba aqui o resumo daquilo que era o ministério dos frades mendicantes. O resumo era, primeiro ponto, reconhecer a supremacia do Papa. Segundo ponto, adorar os santos. Terceiro ponto, fazer donativos aos santos. Então, dessa maneira, o céu teria um lugar garantido para essas pessoas. É interessante que na história da vida e sofrimento de Wycliffe, o próprio Wycliffe declarou sobre os mendicantes: retiram do nosso país os meios de subsistência dos pobres, e muitos milhares de marcos anualmente do dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é amaldiçoada heresia de simonia, e fazem com que toda a cristandade consinta nesta heresia e a mantenha. Pois sempre ele tira dinheiro de nosso país e nada devolve, a não ser a maldição de Deus pela simonia. É interessante que o Wycliffe, ele foi extremamente duro, claro, consistente sobre a influência de Roma através dos frades mendicantes, porque ele sentia que essa política e essa abordagem, ela lesava, ela era considerada quase que criminosa diante das pessoas e também diante do rei, e isso deveria ser completamente destruído. O Wycliffe, ele não se levantou a princípio contra a Igreja de Roma por completo. Ele se levantou contra algumas práticas que não estavam favorecendo a nação e nem as pessoas, e nem tampouco a experiência real com Deus. Continuando sobre essas manifestações, ele inclusive chegou a enviar algumas cartas para Roma para pedir que essas correções elas fossem feitas e que esse tipo de postura fosse definitivamente abandonadas. E aqui nós encontramos que ele foi ameaçado de morte, ele foi a algum julgamento, pelo menos uma ou duas vezes, e é interessante que aquele que estava ameaçando de morte o próprio John Wycliffe, posteriormente morreu, que foi o Papa Gregório XI. Muitos anos depois das ameaças que ele sofreu e da morte do Papa, ele ficou na capela de Lutherworth. E nessa paróquia de Lutherworth, ele passou a escrever vários folhetos condenando os ensinamentos de Roma no que se falava de simonia, da exploração das pessoas em relação à criação de superstições que ameaçavam a consciência dessas pessoas e automaticamente tiravam delas o privilégio de estudarem a palavra de Deus. Entre as pessoas que John Wycliffe preparou para divulgar os seus ensinos, nós vamos encontrar os conhecidos como Lollardos. Os Lollardos foram aqueles que saíram para divulgar, para ensinar, para pregar, para preparar as pessoas diante das influências de Roma como uma espécie de líderes missionários. Posteriormente, John Wycliffe adoeceu. E alguns biógrafos, e dentro da própria história, dentro do próprio capítulo número 5, é declarado que ele, Wycliffe,
iria morrer. E no momento em que ele estava praticamente chegando aos últimos momentos de sua vida, alguns frades foram visitá-los ao redor da sua cama, se colocaram e pediram para ele, antes da sua suposta morte, que ele reconhecesse os seus erros, que ele pedisse perdão e que ele se retratasse com a igreja. É interessante que na história aponta que John Wycliffe, de repente, levanta sua mão, se posiciona quase que de forma ereta e diz o seguinte: eu nunca irei me retratar, e eu quero dizer para vocês que eu vou me levantar dessa cama, e ao me levantar dessa cama, eu continuarei o ministério da pregação da palavra que liberta, que restaura e também que transforma. E foi exatamente isso o que aconteceu com Wycliffe. E as pessoas que estavam ao redor do seu leito não entenderam essa manifestação tão contundente e essa decisão tão corajosa de lutar pela vida. E, de fato, ele lutou pela vida e continuou o seu grande ministério. Depois de algum tempo, ele volta, então, aos seus estudos e conclui-se, por fim, o trabalho, a primeira tradução inglesa que já se fizera da Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra, diz o livro Grande Conflito, página 76. O reformador não temia agora a prisão ou fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Dando a Bíblia aos seus compatriotas, fizera mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer seu país do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Esse foi o grande legado de John Wycliffe para o povo inglês e, posteriormente, para o mundo. E aqui me permita dizer algo que me chama muito a atenção. É que os prenúncios da Reforma, ali por volta de 1480, começam justamente com um homem que priorizou uma coisa. Ele priorizou o estudo da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, o acesso às Escrituras. Famílias inteiras se reuniam para comprar um volume. Foram mais de 200 volumes produzidos por John Wycliffe. Não havia Bíblia, não havia textos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, na língua inglesa. E esse homem dedicou horas, dias, meses, anos, para que este livro tivesse acesso, ou as pessoas tivessem acesso a esse livro, que poderia ser libertador. Hoje, depois de séculos e séculos e séculos que se acumulam, nós podemos perceber que as pessoas ainda precisam ter esse mesmo acesso. Talvez as pessoas tenham esse acesso de forma virtual, de forma digital, de forma impressa, como nunca antes na história. Mas nós não estamos falando apenas em obter o livro, mas também de entender esse livro. Talvez hoje o desafio de John Wycliffe foi produzir o livro. O desafio que nós temos hoje é de fazer as pessoas entenderem esse livro e viverem o que está escrito nesse livro. Sem dúvida nenhuma, a contribuição de John Wycliffe foi histórica, espetacular, consistente, contundente, incomparável, intransferível para aquela época. E hoje nós somos desafiados a ter paixão pelas Escrituras, a sermos completamente voltados para aquilo que está escrito e convidarmos pessoas para ter essa mesma experiência que John Wycliffe teve. Não existe reforma, não existe reavivamento sem que no centro dessa reforma, sem que no centro desse reavivamento esteja a palavra. Nós não somos dirigidos por uma experiência que molde a palavra. Nós somos levados à palavra que diz e que aponta como deve ser a experiência de reavivamento. Nós somos homens e mulheres da palavra, que não têm um contato superficial,
que não tem um contato, diríamos assim, aleatório. Nós precisamos entender que a palavra não é para a prateleira da mentalidade da teologia ocidental. Nós temos que entender que a palavra é para todos, que a palavra é para a dona de casa, é para o mecânico, é para quem trabalha na roça, é para quem está na faculdade, é para você que é advogado, para você que é médico, para você que é professor, é para você que é adolescente, é para você que é jovem, é para você que já está aposentado. O que mais nós precisamos é nos voltar para isso aqui, a palavra. Por quê, pastor? Por dois motivos. Porque a palavra, ela tem poder libertador. Ela tem poder libertador. É a palavra que nos ergue quando estamos com angústia, quando estamos com medo, quando estamos apavorados, quando nos sentimos provados. O que é que Paulo diz? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Isso é palavra, gente. Quando nós estamos aqui achando que nós vamos ser engolidos pelas provações da vida, o que é que Jesus Cristo diz? No mundo vocês terão aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Isso é palavra. Quando nós nos sentimos sozinhos, sem forças, sem rumo, sem direção, o que é que a palavra diz? A palavra diz: não tenham medo, não tenham medo, porque eu te fortaleço, eu te sustento, eu te amparo com minha destra fiel. Isaías 41:10. E quando a gente está passando por uma situação que parece que a gente não tem mais cura, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, Isaías 58:11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim regado, cujas águas jamais terão fim. Gente, vivemos uma era de saturação de informação. O tempo todo, a informação no celular, informação no computador, informação na TV. A gente não pode viver uma era de tanta informação e ter uma vida superficial. Se o seu contato com a palavra for superficial, a sua experiência com Deus será superficial. Você nunca terá uma experiência profunda com Deus quando a Bíblia não estiver no centro da sua devoção. Você nunca terá uma experiência profunda com Deus enquanto a Bíblia não estiver no centro da sua devoção. E nós precisamos disso. Estar com a mente saturada da palavra, cheia da palavra, entendendo o que o versículo diz, entendendo o que os livros estão dizendo, entendendo a teologia desses livros, aplicando para a vida prática da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa existência. Quando você lê o livro Grande Conflito, você vai perceber algo. Quando ela fala dos valdenses, quando ela fala do avastamento de Jerusalém que levou sua queda, quando ela fala do ponto final em que Cristo irá voltar, o centro que permeia o livro O Grande Conflito é ênfase na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por que a palavra é importante? Número 1, porque transforma. Número 2, por que a palavra é importante? Porque nos ilumina e nos leva a uma distinção clara do que é verdade e do que é mentira. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque transforma. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque mostra o caminho da verdade. Duas coisas, que é por isso que a palavra tem que estar no centro. Muitas pessoas hoje falam da palavra somente porque transforma, mas não está falando da palavra que liberta das trevas e da ignorância e da superstição que existe ainda hoje em nosso tempo. A palavra, ela é libertadora, porque é capaz de transformar o homem, e a palavra é libertadora, porque nos leva da mentira para a verdade. Por isso Jesus Cristo disse: santifica-os em tua palavra. A palavra é tão verdadeira, a palavra é tão poderosa, que um corpo foi erguido pelo poder da palavra. Isso é reavivamento. Mas a palavra que ergue o corpo para um reavivamento, o corpo que estava ali morto, que ergue para o reavivamento, é a mesma palavra que nos santifica na verdade. Você percebeu isso? A palavra que leva o reavivamento é também a palavra que nos santifica na verdade. Isso é tremendo, né? Olha só, chegando ao final desse estudo, nós vamos perceber que a contribuição de Wycliffe foi tremenda. Wycliffe foi julgado.
E mesmo sendo julgado, as trevas não foram capazes de condenar esse servo de Deus. Não foi capaz. O Wycliffe, ele passou pelos julgamentos, superou todos esses julgamentos, se posicionou contra as falsas acusações que eram levadas contra eles. E, diante do último julgamento que ele passou, ele se posicionou de forma tão contundente em favor da verdade, que o grande conflito, página 76, diz assim: sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes ficaram como que fascinados por Wycliffe. Pareciam não ter forças para deixar o local. Como setas da aljava do Senhor, as palavras do reformador penetravam-lhes a alma. A acusação da heresia que contra ele haviam formulado, com poder convincente, reverteu contra eles mesmos. Ellen G. White diz que Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Na amplidão de seu intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade, ousadia para defendê-la. Por poucos dos que após ele vieram, foi igualado. Pureza de vida, incansável diligência, no estudo e trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores. E isto apesar das trevas intelectuais e corrupção moral da época de que ele emergiu. John Wycliffe, ele descansou quando estava ministrando uma santa ceia. Ele teve um mal súbito e logo depois ele faleceu. John Wycliffe deixou um legado para a gente tremendo, para mim e para você. Ele, em outras palavras, ele poderia estar dizendo para a gente o seguinte: ame a Bíblia, leiam a Bíblia. E a Bíblia, lembre-se de uma coisa, é um livro tão sério que ele não merece ser lido de maneira superficial. Tem que ser lido com sua profundidade. Você tem que mergulhar no texto. Você tem que perguntar, perguntar, perguntar. O livro das Sagradas Escrituras, a Bíblia, não é um livro para quem não gosta de ler. Não é um livro para quem não gosta de se aprofundar, porque ele exige suas mais preciosas pérolas não estão na superfície. Você tem que cavar. Você tem que dedicar tempo. Se você quer ter uma experiência profunda com Deus, você precisa dedicar mais tempo ao estudo das Escrituras. Para chegarmos, então, ao final do estudo de hoje, me permita aqui dizer algo mais. O Wycliffe saíra das trevas da Idade Média e ninguém havia que tivesse vivido antes dele, por meio de cuja obra pudesse modelar seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista, olhem vocês que a autora compara Wycliffe a João Batista para cumprir uma missão especial. Foi ele o arauto tão amplo e profundo, foi o posto o fundamento tão firme e verdadeiro arcabouço, que não foi necessário serem reconstruídos pelos que depois dele vieram. Nós sabemos que no concílio de Constança, o mesmo concílio que condenou Hus, ordenou que os ossos de Wycliffe fossem exumados, ou que o seu corpo fosse exumado, fossem queimados seus ossos e jogados no rio que iria até o oceano. Mas mesmo tanto ódio, tanta raiva na vida por Wycliffe, não foram capazes de calar a sua voz durante toda a história. Eu concluo com o que Ellen G. White diz, o que acontece conosco quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. Ela diz: o estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento e sentimentos e aspiração, como nenhum outro estudo o pode fazer. Nenhum outro estudo, exatamente. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. Compreendemos, amigos queridos, que o efeito da palavra, ele é maior do que nós podemos imaginar.
Eu peço que, em nome de Cristo Jesus, que a palavra esteja no centro da sua vida. Nós temos a palavra quando estudamos a lição da escola sabatina todos os dias. Nós temos a palavra quando fazemos o reavivados. Nós temos a palavra, como eu estou fazendo agora, o ano bíblico todos os dias, porque quanto mais a palavra estiver no centro, mais nobre será cada uma de suas aspirações, mais elevado será o seu caráter, mais puro será o seu coração, mais decidida será a sua vontade, mais santa será a sua mente, mais determinada será a vontade de se colocar dentro do centro dos sonhos e dos planos de Deus. Que, em nome de Cristo Jesus, que o legado de John Wycliffe, que foi paixão pela palavra, marque também a geração de hoje, paixão pela palavra. E aqui me permita fazer um apelo. Você que é pai, você que é mãe, vocês são os maiores responsáveis pelo uso da palavra em seus lares. Eduque seus filhos na palavra. Coloca seu filho no colo, mãe. Coloca seu filho no colo, pai. E ensina a palavra em primeiro lugar para eles. Você que é esposa, edifica a sua casa no que está escrito. Você que é marido, edifica a sua casa no que está escrito. Uma geração de homens e mulheres poderão surgir quando em nossa própria casa a prioridade é a palavra. Às vezes temos gastado muito tempo com aquilo que não constrói, que não tem contribuído para um crescimento relevante de famílias, de indivíduos, de casais e de pessoas. E nós precisamos dedicar muito mais tempo. Se nós queremos uma igreja sólida, consistente, se nós queremos um caráter simétrico de acordo com a vontade de Deus, a palavra precisa estar no centro. Porque Cristo disse: santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E logo depois, no Salmo, nós encontramos o seguinte: como o jovem poderá manter puro o seu caminho? Só pode manter puro seguindo a sua palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes encontra seu prazer na lei, na palavra, e medita na palavra, de dia e também de noite, porque a palavra, ela é capaz de separar juntas e medulas, porque a palavra educa na justiça e fortalece no doutrinamento e no conhecimento e no caráter do autor da palavra, que é Deus. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus assuma o centro da sua vida hoje e que nada substitua na sua mente o assim diz o Senhor. Você crê nisso? Levante sua mão e diga: pastor, eu quero ser uma mulher da palavra de Deus. Eu quero ser um homem da palavra de Deus. Eu quero dedicar mais tempo a isso. Eu não quero ser um leitor superficial da palavra. Eu não quero ter um contato superficial com a palavra. Eu não quero que a palavra apareça na minha vida de forma aleatória. Eu quero estar comprometido com tudo aquilo que está escrito. E não se esqueça, a palavra ela é tão significativa que ela tão transforma. E ela é tão relevante que nos leva à verdade. A palavra ela é tão poderosa que nos transforma e ela é tão eficiente que nos mostra o caminho da verdade. Que Deus abençoe vocês. Tenham um lindo dia na presença daquele que é a palavra encarnada, Jesus Cristo. Um abraço. Pode orar, meu pastor. Vamos orar então. Bom Deus e bom Pai, obrigado, porque o Senhor coloca em nossas mãos as experiências passadas de pessoas que de forma resoluta e decidida
resolveram caminhar ao teu lado, seguindo a tua palavra, seguindo a verdade e se posicionando diante de um mundo hostil. É que nós começamos um dia, Senhor, estudando um pouco sobre a vida de John Wycliffe. E nós queremos agradecer ao Senhor pelo ministério desse homem que hoje descansa em Cristo. Coloca em nosso coração o mesmo fervor que ele teve, a mesma paixão que ele teve, a mesma entrega e coragem que ele teve. Nos ajuda, ó Deus, a viver de forma tão comprometida com tua palavra, que as pessoas vejam em nós que o vetor das nossas escolhas e decisões sempre é a tua palavra. Nos dê o conforto que tua palavra promete. Nos dê a iluminação que a tua palavra nos garante. Nos dê, ó Deus, a esperança que está escrita em cada página das Sagradas Escrituras. E nos dê, ó Deus, aquele que é o centro da palavra, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje. Que a experiência da nossa vida ao teu lado seja uma experiência transformadora que somente a palavra pode nos dar, mas também uma experiência libertadora que somente a palavra pode nos oferecer. Abençoe esta sala, escute os pedidos que estão sendo feitos aqui diariamente e que a tua graça nos acompanhe hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Lucas. Amanhã tem mais. Maravilha, tem 4 coisas para te dizer, pastorzão. Te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito obrigado pela palavra poderosa de hoje. Grande abraço, até amanhã, meu pastor. Bênção pura, sem mistura, como diz o nosso querido amigo pastor Adevaldo Cardoso, que está aqui com a gente. E amanhã tem mais, olha, reforce a sua lista de transmissão, reforce os convites aí para aquele que você está sentindo falta na sala, porque estar aqui nesse ambiente na madrugada faz muita diferença e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Quero chamar agora uma intercessora da sala 57 para nós conversarmos um pouquinho nessa parte final da sala 57 de hoje. É a Iranilda, intercessora, com uma história de vida, um testemunho que Deus preparou para esta manhã de domingo. Ela está chegando aqui. E nós vamos conversar um pouquinho com ela. Bom dia, Iranilda, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bem? Graças a Deus, né? Iranilda, deixa eu incomodar um pouquinho aí você. Atrás de você tem uma luz bem forte aí. Isso, está melhorando a sua posição. Se virar um pouquinho aí acho que para o outro lado, para isso. E aí você vem um pouquinho mais para o lado de cá, para que a sua imagem fique melhor. Tudo bem, Iranilda? Você está falando de onde, Iranilda? Melhorou agora? Deu uma melhorada sim, Iranilda. Ainda está tendo um reflexo grande aí nos seus olhos, no seu óculos, né? Mas dá para te ver direitinho, tá bom? Você tá falando de onde? Mora onde, Iranilda? Eu estou falando de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Que bênção. Mais uma baiana, né? O que tem de baiano aqui na sala é brincadeira, né, Iranilda? Maravilha. Iranilda, você, para nós entrarmos um pouquinho aqui no seu testemunho, né? Você teve uma infância bastante difícil, né? Uma infância na roça, muitas perdas significativas. Conta um pouquinho para a gente aí da sua infância, de como foi a sua infância e a sua trajetória. Bom, começando a falar, meu nome é Iranilda, né? Além de ser intercessora aqui da sala hoje,
Eu sou administradora, o senhor falou intercessora, mas está aí bem no meu nome. Eu sou uma das administradoras aqui da sala. Mas voltando lá para falar um pouquinho da minha história, sou menina de roça, né? Como o pastor colocou aqui no meu testemunho. Sim, fui criada em fazenda, na roça. E na época, assim, que, para falar, resumir da minha história, as percas, a primeira perca que eu tive assim na roça era muito pequena. E o pastor Wagner sabe disso, eu disse ele que eu ia chorar. Porque é difícil falar, sabe? Muito difícil. Foi quando eu perdi meu pai. E assim, porque foi morte que mexeu comigo, porque ele morreu queimado. E até hoje, para eu falar sobre isso, é muito difícil. Embora já Demais. tenha se passado tanto tempo, né? Foi acidental? Foi. Muito tempo, mas eu não esqueço. Foi cenas muito fortes e mexeu muito comigo. Então, eu acho que algo quando mexe, eu já fiz terapia sobre isso, já conversei, já tive médicos que não sai. E às vezes eu nem gostava muito de falar, fazia questão de esquecer, mas não tem como esquecer. Algo quando marca a sua vida assim, na infância, fica. E muito tempo por causa disso eu me sentia culpada, porque no momento que eu vi ele todo queimado, a minha mãe pediu que eu fosse até uma determinada fazenda para buscar socorro. E eu não consegui ir. Eu não conseguia. E eu dizia à mãe que eu sentia medo, que era muito longe, eu tinha que ir correndo, andando, era uma distância muito longe, longe. Tinha quantos anos na época, Iranilda? Aí eu estava com meus 5 anos, de 5 para 6 anos, eu era pequena. E meus irmãos nenhum estava na fazenda, só estava eu, minha mãe e meu irmão caçula, que mora aqui, né? E aí eu acho que nessa tragédia toda, eu vendo meu pai naquela situação, gritando, gritando. Aí acho que foi meu primeiro contato com Deus, foi aí. Quando eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E minha mãe, vá, deixe de ser medrosa, vai. Eu não conseguia ir, pastor, porque tinha que ter ajuda de alguém que tivesse carro. E naquela época isso era cavalos, que tinha animais, né? E eu também não ia montar no animal pequeno. E foi. E aí, quando eu falei, Deus, eu não vou conseguir fazer isso, minha mãe com aquela agonia sem saber o que fazer, não podia tocar no meu pai, porque a queimadura foi muito feia, ele ainda vivo, e aquela pele tudo pendurada, a roupa tinha derretido no corpo, aquela uma cena assim bem. E aí, quando eu falei, Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Aí, de repente, aparece um vizinho montado no cavalo. Eu acho que ele ouvia os gritos de minha mãe, ouvia os gritos do meu pai. Eu não sei, deve ter sido algo de Deus que fez com que ele ouvisse, ele apareceu, né? É, e aí foi até essa determinada fazenda e conseguiu buscar ajuda de um vizinho que tinha um carro, aquele carro antigo. E aí deu socorro para o meu pai até a cidade mais próxima. E ali começou o desfecho, né, de tudo isso. E eu carreguei isso por muitos anos. Eu dizia, não, se eu tivesse corrido mais rápido, meu pai não tinha morrido. E até hoje, dentro de mim, eu não me sinto mais culpada. Mas quando vem, eu tenho que falar, é como se tocasse naquela feridinha que ficou lá guardada há muito tempo. A gente sabe, Iranilda, que basta a gente imaginar, né, uma menina de 5 anos, né, de fato não podia fazer nada, na verdade, né?
Não. E apesar dos traumas, né, que isso deixaram, das patologias, né, apesar da lembrança e da dor que você ainda sente, né, obviamente Deus clareou isso para você, né, de que você não carrega essa culpa, apesar de sentir ainda, porque um trauma muito grande, né, para uma menina de 5 anos. Você falou que teve ali o primeiro contato com Deus, né, quando você conversou com ele, Conhecia Deus. dizendo que Não, eu dizendo não que conhecia Deus, mas eu sabia que existia Deus. e ali Porque você teve o primeiro contato com ele, né, na sua rápida oração, né, dizendo que não conseguiria fazer aquilo. E certamente Deus ouviu a sua oração, né? Você conta aí dessa pessoa que aparece no cavalo, não sabe como que ele apareceu, certamente Deus o direcionou para lá para poder dar andamento para isso. Você teve contato também, você teve uma noção de Deus também em outro momento, né? Quando sua família era uma família católica, né? E era minha mãe e meu pai eram você católicos. e você teve uma outra noção de Deus também quando você foi a uma igreja, né? Isso. Esse momento aí foi quando meu irmão caçula, o Fernando, ele teve que ser batizado, né? Todo mundo sabe aqui que na Igreja Católica crianças são batizadas. Eu não lembro do meu batismo, porque minha mãe deve ter feito isso comigo, eu bebê, né? Mas eu lembro do meu irmão. E aí sempre nessa época era festa, aquela coisa, pegava as crianças, arrumava tudo bonitinho, vestido de branco e tal. E aí a gente andava um certo quilômetro da roça, da fazenda onde eu morava, né? Até chegar numa cidade bem pequenininha, que chama Mundo Novo, que fica perto desse lugar onde eu morava. E lá tinha uma igreja católica pequena, a igreja que eu acho que da região ali o pessoal todo ia. E lá naquele momento, aí minha mãe, meu pai, ali o padre, né? As pessoas, os vizinhos, que era compadre de meu pai, que batizou meu irmão. E aí eu sempre fui assim muito curiosa de olhar para as coisas e me fazer perguntas. E aí ali aquela coisa, aquelas orações, teve aí aquela bacia com água. Eu gostava meu irmão pequeno, sem entender nada, tá aí olhando, aí eu dizia, aí eu ficava me perguntando, gente, eu me perguntava, mas não perguntava para ninguém, não falava com minha mãe, era muito calada. Por que tem que estar batizando meu irmão? Por que tem que fazer isso com ele? Aí minha mãe chegou e falava assim, fica quieta, menina, que esse pessoal da roça assim, né? Fica quieta. Futucava os meninos para ficar quieto, para não perguntar. Eu dizia, mãe, por que tem que batizar Fernando? Por que tem que estar botando a cabeça dele na bacia para estar molhando? Ela dizia, não, você sabe, né? Sabe não que eu não sabia. Tem que fazer isso, porque a gente é pecador. E quando a gente é pecador, a gente batiza nossos filhos também por causa do pecado. Aí eu, então eu tenho pecado. Aí ficava isso na minha cabeça. Eu sou pecadora, eu tenho pecado. Mãe, isso basta. Deixa de pergunta, aquelas coisas assim para menino ficar quieto. E eu me questionava. Aí eu olhei para o altar e vi ali aquelas imagens ali, né? Várias imagens. Mas o centro da imagem era Jesus na cruz. E tinha a oração do Pai Nosso, aquelas coisas. Aí eu falava assim, gente, meu pai faz isso, chama, e ele não vem, ele não aparece, ele não responde, ele não fala, não mexe o olho. E eu me questionava sobre aquilo, ficava isso dentro de mim. E minha mãe nunca me deu resposta para isso, na verdade. Não vi a Bíblia, eu pequena não me lembro de ter visto Bíblia nenhuma na mão de ninguém. Era por falar, por ouvir, tinha que acreditar naquilo ali. E se passou, né? Foi se passando aí tempos, né? Teve outras coisas que eu me perguntava e ninguém me respondia, a mãe não respondia. Era dar ordem, obedecer, olhar no olho, faça isso, faça aquilo, como a maioria de filhos que são criados em roça é assim. E se passou. Então, por isso que aí voltando, eu acho que o meu primeiro contato com Deus, assim, ele respondeu sem eu entender, foi quando eu disse que estava com medo. Eu disse, eu estou com medo porque me ajude, eu não vou conseguir.
E aí eu creio que foi de Deus. Ele providenciou essa pessoa para socorrer o meu pai. Sem dúvida. Você teve outra perda significativa depois, né? Que foi a sua mãe, né? Foi. Isso aí foi já depois da minha convenção, né? Depois que eu me converti. E como que foi sua Logicamente, conversão, Iranilda? a minha convenção aconteceu assim. Se for seguir aqui o testemunho, como eu conversei com o pastor Wagner, foi no meu batismo, que foi na Igreja Universal. Eu fiquei dentro da Igreja Universal 10 anos, me converti lá. Mas antes disso, antes de eu descer as águas, me converter e aceitar Jesus, eu já tinha contato com a Bíblia. Eu já adulta, aí eu comecei a ter contato com a Bíblia, eu já sabia ver e falar e ouvir as coisas que Jesus fazia. E aquilo ali, para mim, tudo era lindo. Ali, ao meu ver, eu já era convertida ali. Mas quando eu me converti, aconteceu o seguinte: aí minha irmã, que mora aqui do lado, ela hoje ainda é da Igreja Universal. E aí ela me fez esse convite, me fez o convite. Aí eu vinha para aqui, para casa de minha mãe, aqui onde eu moro hoje, sempre final de semana. Nessa época eu era casada, já estava casada, vinha para aqui. E aí ela dizia: eu vou te fazer um convite, bora visitar a igreja hoje, para tu conhecer. Sempre era os domingos e a sexta, domingo e a sexta que eu ia com ela. E aí ali o pastor pregando e tal, aí pregou sobre o aceitar Jesus, senão ia para o inferno. Aí quando falava isso, aí pregava algumas coisas ali, assim, assim, como todo mundo já conhece. Se não aceitar, você vai deixar sua vida como está hoje, pecadora, deixar. Só que eu era muito certinha, pastor, assim. Eu sempre fui muito, sabe, querendo ser certa em tudo. Eu disse: por que eu vou morrer e vou para o inferno? Aí me questionava, mas quando eu me converti foi mais pelo medo. Eu já não fui quer dizer, eu fui por amor à palavra, porque eu já ouvia falar de Jesus, mas desci as águas por causa desse chamado. Eu disse: não, então se eu não me batizar e eu morrer hoje, eu posso ir para o inferno. Aí dava aqueles nó na minha cabeça, mas fui. Aí foi o momento da convenção, quando eu desci as águas. Mas quando eu saí das águas, aí foi que a luta começou. E muito, não foi pouco. Não tem aquela história: venha, aceite Jesus, desça nas águas, que você vai ser feliz para sempre. Isso, para mim, eu acho uma grande mentira, que não tem isso. Aí o Chile disse: não, Você, não você tem não. pode, eu até acredito, né? Que você vai ser feliz, né? Não, feliz eu entendo Feliz. que eu vou ser. Isso. Mas a Bíblia diz: no mundo Vai me tereis buscar. aflições, né? A gente Isso. vai ter as lutas, né? Constantes, né? Mas não falaram dessas lutas no momento. Você se batiza, você enterra seus pecados ali, sai da água, se torna uma nova criatura. E aí vai ser mais fácil você enfrentar os problemas. Na minha visão hoje, né, com 54 anos que eu tenho, né, vou fazer 54, acredito que isso aí como minha mãe dizia, é história para boi dormir. As lutas são mais e mais, e cada dia que passa é mais. É como a dor do parto, aumenta cada vez mais. É. Me É claro provando. que é claro que cada um tem uma experiência diferente do outro, né? Não significa que naturalmente a pessoa vai se batizar e a partir daí tem gente que até assusta, né? Igual o outro lá que disse que se não batizar vai para o inferno e você foi por medo. Tem aquele também que acaba ficando com medo quando alguém diz assim: olha, você vai ver só. Depois que você se batizar, você vai ver só. E assim, a experiência de cada um é uma experiência diferente, né? Tem pessoas que se batizam e as lutas são, obviamente, espirituais, como sempre são, né? Mas não significa que vem, assim, tragédias e coisas do tipo para poder assustar, né? De qualquer forma, você descobre que o batismo não traz imunidade, né? Não é a carteira de garantia de que não vai ter problemas. Você teve outros problemas depois também, né? Exatamente. Mesmo depois de ter sido batizado, né? Exatamente. Aí eu descobri que, e graças a Deus que eu aceitei por medo.
Eu até digo isso hoje, graças a Deus, que pelo chamado do medo, eu deixei Jesus entrar na minha vida, né? Fazer parte da minha vida hoje. E aí veio inúmeros outros processos, fiquei lá, né? 10 anos, ainda fiquei lá 10 anos. E aprendi muitas coisas. É a trajetória, né? Os caminhos que Deus vai conduzindo, né? Até ir clareando, né? Aprendendo mais, introduzindo novos conhecimentos, vivendo novos conhecimentos, né? E aqui na sala hoje, com certeza, tem pessoas da Igreja Universal e de outras igrejas também, né? E abertas, são pessoas abertas, prontas para aprender, prontas para receber a iluminação da palavra, como nós vimos agora há pouco com o pastor Lucas, né? E a vida seguiu, então, 10 anos ali na Igreja Universal, outras experiências com Deus, né? Teve muitas experiências. E lá nessas experiências, antes de chegar aqui na minha história marcante, ainda lá dentro da Igreja Universal, né? Coisas que mexia na minha cabeça, dava nós na minha cabeça. E isso não foi 10 anos, não foi. Era a busca do Espírito Santo. Busca, 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 e eu nunca ouvia o Espírito Santo falar comigo. Tinha também de falar assim, na busca é necessário também você começar a falar em línguas, é um sinal que você é batizado com o Espírito Santo. E um fato que, assim, lembro até hoje isso, teve uma madrugada, tinha as madrugadas, tinha a busca da madrugada, de você ir meia-noite e ficar até de manhã, buscando, buscando, buscando ali a presença do Espírito Santo, e ouvia muitas pessoas falando em língua, e dissesse, todo mundo fala, eu não falo, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Eu não sei o que significa, eu espero que... Aí eu falava comigo, eu espero que um dia eu fale. Só que nesse dia aconteceu um fato importante lá dentro, que eu já estava muitas horas em jejum. Muitas horas. E aí aconteceu que um determinado momento nessa busca e tal, eu queria falar em línguas, às vezes eu até ouvia e queria imitar o que o outro estava falando do lado, assim, eu imitava e dizer que eu sou. No caso, eu queria mostrar para as pessoas que eu era batizada com o Espírito Santo. E não foi nada disso. Nesse determinado tempo, eu acho que eu passei mal. Desmaiei, eu acho que com fome, né? Horas sem me alimentar. Eu era muito assim. Só que, num determinado momento, como se eu tivesse acordada, eu, eu desmaiei, mas como se eu estivesse acordada, e eu via, é como se fosse assim, a minha alma flutuar, né? Como se eu estivesse vendo eu fora de mim. Para mim, aquilo ali era uma experiência sobrenatural. Eu nunca tinha passado por aqui. Aí, quando eu voltei, que eu acordei, aí a pessoa bateu no meu rosto, não sei o que, tá. Até minha irmã que estava do lado, não lembro quem foi que estava do meu lado, disse assim, não, você deve ter manifestado com demônios. Ai, aí quando me disseram isso, eu, o quê? Não, você deve ter manifestado com demônios. Aí você desmaiou, voltou, você lembra de alguma coisa? Eu lembrei só desse detalhe. Aí pronto, foi outro nó que deu na minha cabeça. Deu outro nó na minha cabeça. Eu disse, se eles estão dizendo, então deve ser. Então, eu não sou batizado com o Espírito Santo, deve ter sido demônio. E passou, né? E estrada dentro. Foi aí quando veio minha segunda decepção, na época lá na igreja, foi quando aconteceu eu fui casado a primeira vez, né? Me divorciei. E aconteceu isso, eu estava lá na igreja ainda. Então aí juntou todos esses pacotes, nó na minha cabeça, de eu achar que tinha demônios, que eu não era batizada com o Espírito Santo, que nada justificava. E para que as pessoas entendam aqui, gente, a minha ida para lá, eu entrei por medo, me batizei por medo, me converti, graças a Deus, assim, por medo. Mas a minha busca lá em si, eu não fui atrás como se faz, eu não estava buscando Jesus, eu estava buscando o que ele poderia me dar, financeiramente podia me dar, e nunca deu.
porque eu não buscava primeiramente o reino, eu buscava as coisas primeiras. Então, eu nunca tive. Aí, muitas decepções foi acontecendo, e aconteceu de meu ex-esposo, na época, me trair, né? Estava me traindo, eu dentro da igreja. Quando eu descobri, foi outra porrada. Outra porrada, eu disse, não, aqui não é o meu lugar. Não botei culpa na igreja, não foi culpa da igreja, foi culpa da pessoa. E ali sempre eu dava um jeito. As pessoas diziam, não, vocês é um casal modelo. Na época ele era obreiro, ele entregou a farda. E eu disse que modelo coisa nenhuma, porque aí eu já estava desconfiei, alguém me contou, depois eu peguei aquela história toda que eu acho que muitas mulheres já passou por isso. E tudo isso aí, pastor, foi, eu acho que foi juntando dentro de mim percas, perguntas não respondidas, eu achando que era convertida e não era. Aprendi que Decepções, você né? é, e não era. Eu acho que me enganei aí durante 10 anos achando que era e não era. E aí, passando essa fase aí toda, dessa época, aí acontece de eu ter que dar o divórcio, porque eu quis dar o divórcio, não consegui perdoar a pessoa logo de imediato. E aí eu volto para casa da minha mãe, né? Não estava muito legal na fé, não estava. Achava que estava, mas não estava. E não conhecia o Espírito Santo. A verdade é essa. Não conhecia. E aí foi quando veio essa parte que me marcou também, que foi a perca de minha mãe. Aí minha mãe, eu voltei para casa de minha mãe, meu filho já estava aqui. E aí começou essa trajetória, né? De eu cuidar de minha mãe, ela doente, ela tinha problema de diabetes. E aquele conflito. Aí tinha conflito de eu cuidar de minha mãe, eu dizia, mãe, não é assim. E ia, né? E aí tinha aquela coisa na minha cabeça, se a senhora não se converter, viu? E mudar esses maus hábitos, a senhora pode ir para o inferno. Ó, conhecimento Dando o mesmo argumento do medo, né? isso, coisa, né? Então eu via que era tudo coisa sem preparo. Então, quer dizer, aí eu me perguntava, pô, 10 anos dentro de um lugar, saí desse lugar, hoje não estou nem lá, nem lugar nenhum, mas acreditava que era convertida, tinha isso dentro de mim, eu sou convertida, sou sim, hoje eu faço tudo certinho. Aí minha mãe dizia, besta você, isso antes dela ir para o hospital, né? Besta você de achar que eu vou para o inferno. Porque minha mãe, depois que ela deixou de ser católica, ela passou a ser de uma igreja evangélica, que o pessoal conhece como Igreja do Véu. A família toda da parte de minha mãe é dessa igreja. E aí eu dizia, não, mãe, mas não é assim. Depois, aí, o que foi que ficou na minha cabeça? Quando eu olhava para minha mãe, que ela fazia alguma coisa, mesmo doente, eu tomando conta, que ela fazia algumas atitudes, eu dizia, é demônios. Isso aí não tem nada de Deus. Isso não é doença. Aí eu cheguei a ponto de achar que minha mãe não estava doente, coisa nenhuma. Foi muita agonia na minha cabeça. E aí eu dizia, não, lá na igreja eu aprendi que lá quando tem esses sinais, são demônios. E aí eu fazia oração de expulsação de demônios na mente. Eu disse, se eu orar em mente, o inimigo não vai ouvir, eu vou expulsar e tudo. E minha mãe, nessa época, gente, ela já estava com início de Alzheimer. Essa doença terrível, Alzheimer, junto com diabetes e outros problemas que ela tinha. E às vezes ela fazia as coisas, não lembrava, eu dizia que era mentira. Então aí, nesse contexto todo aí, numa certa madrugada, ela veio a passar mal, né? Aconteceu um fato em família assim que mexeu com minha mãe, com meu irmão. E aí eu acredito que foi tipo um início assim os médicos disseram que ela teve um início de derrame cerebral, mas hemorrágico também. E ela passando mal, colocando sangue pela boca, foi para o hospital. Aí começou minha trajetória, quer dizer, minha luta entre o bem e o mal, entre eu e Deus, dentro do hospital, antes de minha mãe entrar em coma. E aí eu naquela luta, eu saía daqui da casa, era eu e minha sobrinha, que hoje também trabalha, não mora mais aqui, casou, foi embora, eu tomava conta de minha mãe. Eu tomava de dia e ela de noite.
Quando ela foi para o hospital, era o mesmo processo. Era eu, minha sobrinha e meus irmãos quando podia. Eu tenho 8 irmãos. E aí eu naquele sofrimento ali, quer dizer, e na luta da minha fé, de eu achar que era convertida sem ser, que conhecia o Espírito Santo sem conhecer. E aí eu chegava no hospital, saía andando e dizia, não, Deus, quando eu chegar hoje lá no hospital, o Senhor já tirou minha mãe lá daquela situação, não já? Era assim, minha filha. Foi isso. E aí quando eu chegava, cada dia que eu chegava, via minha mãe pior. Ela não tinha entrado em coma ainda. E aí um certo dia dentro do hospital, antes dessa perda, aí tinha sempre um pastor que entrava no hospital, eu acho que ele era de alguma outra igreja, ele tinha acesso ao hospital, dele orar, fazer apelo de novo para as pessoas que estavam afastadas de Cristo, orar. E aí eu já orava, né? Orava do meu jeito, do jeito que eu aprendi, mas aquele jeito ousado. Oh Deus, o senhor não vai fazer isso aqui, não? Oxente. Aí eu falava, oxente, o senhor disse que se a gente pedir, o senhor dá. Se a gente buscar, a gente encontra. Por que, que o senhor não está tirando minha mãe dessa situação? Como que vai se Deus era obrigado a fazer alguma coisa ali? E outro ponto assim, gente, que quando eu falo também, eu choro demais. Desculpa aí, viu? E aí naquele dia, foi um dia de terça-feira. Eu me lembro como se fosse hoje, dia de terça. Aí eu costumava sair aqui andando, saindo daqui de onde eu moro hoje até chegar no hospital, dava aí menos de 30 minutos andando. Eu não queria ir de carro, eu queria andando para ir conversando com Deus. Eu dizia, não, quando eu chegar lá, o senhor tem poder para isso, eu sei que o senhor vai fazer isso. Eu tinha certeza que Deus ia curar minha mãe, trazer minha mãe de volta para casa. Aí quando eu cheguei lá, acho que ela viu no meu rosto, coisa de mãe, né? Ela disse, filha, você tá com medo que eu morra? É? Aí eu disse, claro que eu tô com medo que a senhora morra. Eu quero que a senhora volte para casa. Aí ela pegou na minha mão, as mãos dela estavam muito inchadas. Ela disse, filha, fique em paz. Eu só que antes disso, eu não sabia desse detalhe. Esse pastor tinha passado lá no leito. Quem estava com ela foi minha irmã mais velha. Aí disse que fez o apelo de novo. Ela aceitou Jesus de novo e declarou que o Senhor Jesus era rei da vida dela. Que queria ele de novo na vida dela, mas que ela queria sair dali. Resumindo, ela queria morrer logo. E eu não sabia desse detalhe, pastor, não sabia. Até chegar esse ponto aí, eu não sabia. E aí ela pegou na minha mão, ali eu fazia minhas orações do jeito que eu tinha aprendido. Eu, Deus, por favor. E orava. Depois ela falou, filha, apertou na minha mão. Fique na paz. Eu tô voltando para casa. Aí quando ela dizia, eu disse, mas como é que você tá voltando para casa? Aí na minha cabeça, eu disse, então Deus vai permitir a senhora voltar para casa. Ela disse, vai. Ele está permitindo eu voltar para casa. Agora eu vou te pedir uma coisa. Ali, pastor, eu tenho certeza que não foi minha mãe. É como se ele usou a boca da minha mãe para falar e eu entender. Você está vendo essa senhora que está aqui do teu lado? Tinha uma senhorinha muito sofrida. Essa senhorinha também faleceu. Ela estava com câncer, com trombose, e sofrendo demais. Essa mulher gemia, chamava por Jesus. Aí ela dizia, você já não orou por mim? Já não orou? Já não rezou? Como se ela dissesse, se quisesse dormir, e aí vá até ali, aquela senhorinha, vá até ali para aquela senhorinha. Pegue na mão dela e vá orar por ela. Aí eu, oxe, eu estou aqui para tomar conta de minha mãe, orar por minha mãe, ela está mandando eu ir orar pelos outros. Aí eu entendi o Espírito Santo falando comigo, filha, vá orar pelos outros. E aí, tua mãe vai voltar para casa. Aí, depois disso, ela entrou em coma. E aí ficou 2 meses nessa luta. E aí, eu orar pelos outros. Claro, pastor, quando eu saí dali, eu não saí ali dentro do leito orando por ninguém.
orava pela senhorinha, eu decidi orar pela senhorinha e continuei orando pela minha mãe, mas quando eu entrava no hospital, na minha mente assim, ore pelos outros, ore pelos outros. E eu ficava aqui na minha cabeça, aconteceu de minha mãe voltar para casa, dormir no Senhor. E aí foi que começou minha luta com Deus, muito. Aí a luta cresceu, pastor, muito demais. Porque eu não queria ouvir essa voz de dizer ore pelos outros. Eu disse, poxa, o senhor não curou minha mãe. Eu ainda contestava esse chamado. O senhor não curou minha mãe, não trouxe minha mãe para casa. Como é que eu vou ficar orando pelos outros? Como se assim? Eu acreditava que quando orava e pedia, o senhor respondia. E quando a gente pede solução de um problema, Deus dá um outro problema para você cuidar. Tem isso dentro de mim, ninguém tira, pastor. Quando você pede alguma coisa para Deus que ele não responde, ele te dá outra coisa para você resolver. E aí vai. E essa foi minha trajetória. E sofri demais com essa perca de minha mãe. Tem 4 anos ela falecida. E aí começou minha trajetória de novo para voltar para Jesus. E aí é onde entra quando eu conheço a igreja adventista na época, antes de eu chegar aqui na sala. Mas aquela luta sempre, eu perguntando, perguntava. E foi assim. E antes dela perder a consciência, ela fez isso. Aí eu vi que teve o meu chamado de eu ser intercessora. Aí você Teve um sentiu momento. esse chamado para intercessão, né? Isso. E aí eu tinha vários cadernos, pastor. Ninguém sabia disso. E quando eu ia para hospitais visitar pessoas, eu nem falei isso com o pastor Wagner ontem, mas logo em seguida da perda da minha mãe, eu perdi minha sogra também. E aí foi que eu vi Deus agir na minha vida como intercessora. Eu tinha uma força dentro de mim, eu tinha algo dentro de mim que com minha mãe eu não tive. Eu tive com minha sogra. Quando tinha que ir para pegar resultado de coisa dentro do hospital, ali eu pegava nome de pessoas para orar, botar no caderno, ela não sabia, ninguém sabia disso, mas eu fazia isso e fazia por minha sogra. Aí, para mim, já se tornou mais fácil, começou a ficar mais leve. O fardo, sabe, que eu achava que era pesado, começou a ficar mais leve. E nesse período aí, eu tive conhecimento da Sala 57, da Sala 57, da Igreja Adventista. E tem um ponto que eu esqueci de falar aqui, que nesse intervalo entre ali minha briga com Deus, né, minha eu contestando Deus pela minha fé, pelo de orar, não orar, quem era o Espírito Santo, quem não era. E aí, que quando eu me perguntava, que eu questionava, eu dizia, não, a pessoa disse que ouve vozes, que ouve o Senhor falar. Eu acho que é um ponto importante, eu falei, se o Senhor falar, o Senhor não fala, eu não ouço, eu não sinto no coração. Fui descobrir que tudo pelo coração é emoção. Mas ele falava, eu que não estava apta a ouvir, eu acho que eu não estava apta a ouvir naquele momento e nem ouvia, não dava ouvido para isso. Eu dava ouvido para o meu eu. Não é assim, eu acho que tem que fazer assim. Aí lá dava errado. E como se fosse assim, como que eu queria pegar nessa trajetória, nessa perca, começando desde lá do início até chegar na minha mãe, antes de descer as águas, é como se fosse assim, Deus está me mostrando isso aqui, para fazer isso aqui, ele está falando comigo assim, e Iranilda não está ouvindo. Ela não está ouvindo o que Deus está falando. Até hoje eu sou assim. Às vezes eu fico, sabe, me questionando isso. É o Senhor mesmo que está falando, Espírito Santo. Mas hoje eu ouço a voz dele. É inconfundível. Hoje eu ouço. Ouve e reconhece, né? Reconheço a voz dele. E sei que outras vozes é porque quer imitar ele. Mas eu sei. Sabe distinguir, né? E como é que você conhece a Igreja Adventista? E como é que é a sua ida para a Igreja Adventista? Foi junto, correndo, no mesmo período que eu perdi minha mãe. Aí veio eu ficar depressiva, né? Depois que eu perdi minha mãe, não teve. Ah, se abriu para mim, não ficou pior a perca. Aí
por eu achar que Deus não tinha respondido a minha oração, que ele respondeu. De uma certa forma, minha mãe descansou, mas ele respondeu. E aí eu fiquei brigando naquela fé. Eu fiquei fraca na fé. Não ia para a igreja nenhuma. E meu esposo, ele tá aqui do lado, porque ele é tímido, ele não fala. Não quer falar, ele não gosta de falar assim. Mas ele sabe que nesse período eu fiquei muito fraca na fé. Fiquei quase 8 meses depois que minha mãe faleceu, com problema depressivo. Só que esse problema meu de depressão comecei lá desde o passado, desde pequena, e eu não sabia. Eu vim descobrir isso no ano de 2010, como se eu quisesse abafar o caso, tomava remédio para dormir, remédio controlado, só acordava para ir trabalhar, sabe? Aquela coisa bem. E quando eu perdi minha mãe, depois, durante quase um ano, pastor, eu fora da igreja. Eu nesse período, não foi, irmão? 8 meses aí depressiva, tomando remédio e não saía para canto nenhum. Ele disse: você vai ficar doente, e eu só queria ficar no quarto. E para eu chegar na igreja adventista, eu cheguei através do irmão Saraiva, pastor Ivan Saraiva, que hoje não é mais, né, pastor da igreja adventista, mas é adventista. Numa madrugada, eu com o meu computador ligado, tal, ali, clicando, procurando alguma coisa que, assim, eu vou procurar alguma coisa para ver se Deus fala comigo, mas aquela coisa, sabe? Se Deus fala, sabe? Aquela coisa assim, bem. E aí, na época que ele pregava, que ele tinha um nome, que ele trabalhava no Novo Tempo, tinha um programa. Ele era orador no Novo Tempo. Aí, uma mensagem dele, assim, bem nítida, assim. Uma mensagem que, assim como o Espírito Santo falou comigo, você que está aí, da hora, você que é assim, você que acha que Deus não responde, que Deus não está ouvindo sua voz, Deus está ouvindo sua voz, viu? Você que está aí depressiva, Deus está falando com você. E foi, né? Aí eu clicava de novo e pedia a mesma coisa. Esse pastor sabe o que estou passando, gente? Eu nesse sofrimento terrível, Deus não responde minha oração. Minha mãe morreu, Deus não salvou minha mãe, não trouxe minha mãe para casa, disse que ia trazer, não trouxe as perguntas. E olha, uma pessoa que se dizia cristã há 10 anos. Aí veio aquela voz dentro de mim. Aí depois que ele falou isso, veio assim: amanhã eu vou na igreja adventista. Eu vou. Aí isso foi de sexta para sábado, na madrugada de sexta. E aí eu peguei aquilo ali dele, aí depois ele disse: ah, você que quer receber esse CDzinho com minhas mensagens, meu sermão, clica aí, se inscreve, e faltava um dia, era no meu aniversário. Aí eu me inscrevi lá, menina, eu só sei que esse CD chegou, foi muito rápido na minha casa, muito rápido, que era pelos Anjos da Esperança que enviava, né? E chegou, e eu tenho até hoje. E aí quando foi sábado de manhã, eu disse: Djalma, eu vou na igreja adventista. Pastor, a igreja que eu frequento hoje era aqui, praticamente do lado. Eu subo aqui uma rua. Eu nunca tinha enxergado a igreja adventista em minha vida. Já tinha passado várias vezes. Nunca enxergava todas as outras igrejas, mas não enxergava a igreja adventista. Aí, quando eu chego lá, eu fui cedo. Fui tão cedo que a igreja, acho que abria 8, eu cheguei lá 7h30. Aí diziam: você vai para a igreja adventista? Você sabe onde é? Não sei, mas aqui pelo o link aqui que eu cliquei, me mandaram eu ir para a Cruz da Redenção. E eu acho que mais ou menos eu sei onde é. E esse Quando seu esposo está aí do lado, meu esposo perguntando. falou isso: tu vai? Engraçado o detalhe que ele já conhecia porque um amigo dele era o irmão Wilson, e estudou com ele um tempinho, só que ele não se ligava que era da igreja adventista, a igreja que guarda sábado, aquelas coisas todas. Quando eu chego na porta da igreja, aí tem um rapaz chamado Mateus, meu querido Mateus, que estudou a Bíblia comigo, e depois eu me rebatizei. Aí ele: seja bem-vindo, aquela coisa acolhedora, gostosa. Aí eu me lembro que eu disse: é aqui. Eu fico assim, é aqui que Deus vai falar comigo. É aqui, dentro de mim, é aqui que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Olha que menino lindo. Eu nunca tinha recebido um abraço entrando em porta de igreja. Ixi, era até proibido um rapaz abraçar você. Entrei, fui bem ali, bem acolhida. Detalhe:
Isso foi no sábado. Aí que eu vim entender a história do sábado, que eu nunca tinha ouvido falar. Durante 10 anos nem sabia o que era isso. Passava por cima. E aí depois ele falou assim: seja bem-vinda, você é de alguma igreja? Aí eu contei um pouco da minha história. Ele, não, é aqui mesmo. Ficou, terminou o sermão. Aí quando voltei, aquela coisa muito alegre, ótimo, voltei para casa. No próximo, aí no segundo sábado eu fui, mas sabe quando você vai com aquela fome de aprender, de ouvir aqueles louvores calmos, e aquilo foi me acalmando. Detalhe que não sabe. Aí, nesse período, eu fui ficando boa da depressão e não percebia. E fui ficando boa. Não tomava remédio, saía do quarto com facilidade, já tinha voltava a rir. Eu sempre fui muito brava, assim, muito, sabe, cara fechada. E não falava. É como se fosse muda, era muito tímida. E o marido percebeu Aí ele a começou a ver essas mudança. mudanças A quando eu Iranilda braba, agora um pouco mais mansa. mais dócil. Aí ele foi percebendo. E aí, no segundo sábado, ele foi comigo. Ele nunca teve assim dizer que não ia. Ele foi. E Quero aí, conhecer esse lugar aí, né? Que está amansando minha esposa. é, e aí foi, cheguei lá e fiquei. E tô até hoje. Eu me lembro que eu disse essa frase assim para o pastor Nadilson. Ele, seja bem-vinda. Como é seu nome? Eu disse, irmã Iranilda. Ele, seja bem-vinda. Eu disse, eu sei que eu sou bem-vinda e eu vim para ficar. Ele, o quê? Eu disse, eu vim para ficar. É o meu segundo sábado aqui. Eu tenho uma foto registrada com isso, era até para ter colocado, eu não coloquei, pastor Wagner e tal. E fiquei, pastor. Ali começou uma jornada, mas uma jornada muito boa, que era o que eu precisava, era o contato com isso aqui, ó, a Bíblia. Uma palavra, né? Como nós estudamos hoje, né? Com o pastor Isso. Lucas, né? Não tinha esse contato assim, ó, sabe, de estudar, grifar. Eu ouvia, ó, Deus falou assim, assim, você faça, vá lá, faça. Como diz assim, falou, vai e faça, mas não conferia na palavra. E aí foi eu creio que aí, creio não, que foi a minha convenção total foi aí. Foi aí. Eu já tinha passado por outras igrejas, não importa falar, eu já tinha passado, não convém dizer nomes, mas aí foi que eu comecei a me conhecer, a conhecer Iranilda, que eu sou hoje. E você já está na igreja adventista há quanto tempo? Batizou-se depois e ficou. Novinha, eu estou novinha na igreja adventista. Eu tenho 4 anos de casada no civil com esse meu esposo, que é meu segundo casamento, que o outro foi destruído lá, né, por falta de conhecimento das coisas. E 4 anos na igreja adventista, batizada. No caso, eu refiz o meu batismo, porque eu era divorciada, casei no civil e em seguida me batizei. Foi um dia de domingo, não foi? Um dia de domingo. E estamos lá, ele também é recente, ao mesmo tempo que tem ele, tem eu. E aí eu já tinha o chamado de intercessora, mas não orava na igreja, viu, gente? Eu Era tinha vergonha, chamava para orar, irmã Irania, não, hoje não, viu? Deixa. Mas eu orava no meu quarto, eu tinha meu quartinho de guerra. Sem saber, não tinha conhecimento da sala 57 ainda, antes de chegar na sala 57. Orava, Como é que a sala chegou para você, a sala 57? a sala 57 chegou para mim assim. Eu já vinha de uma madrugada da busca do Espírito Santo, das 50 madrugadas com Deus. Eu tenho certeza que aqui na sala tem alguém da igreja adventista que são meus irmãos lá da igreja. E a irmã Vera, eu saindo dessas 50 madrugadas com Deus, com o pastor Nadilson e os irmãos, a irmã Vera começou a me mandar o link. A irmã Vera. Eu disse, nossa, eu já saí de umas 50 madrugadas com Deus, outra, vai começar outra, vai começar outra, e a irmã Vera mandou a primeira Haja vez. madrugada, né? É, e aí eu disse, não entrei na primeira vez, aí na segunda vez eu fui lá e cliquei pelo Zoom, né? Que não tinha YouTube. Pá, entrei. Coisas, no momento que eu entrei, meu esposo também, ele sempre a gente
participava juntos. Eu disse, nossa, é muito diferente. E ficava ali quietinha, né? Câmera às vezes fechada, que eu entrava pelo celular, no outro cantinho, ficava quietinho e tal. Ouvindo, foi. Mas ali, quando eu entrei, que eu vi aquilo tudo ali, eu dizia, não é diferente. Eu não sei explicar esse muito diferente, mas era diferente. Tinha coisas diferentes. Que eu, dentro da igreja adventista, que é maravilhosa, eu não tinha ouvido. Tinha algo assim, sabe, diferente. Aí fui. Nem nas madrugadas com Deus, assim, não tinha. Tinha essas coisas maravilhosas, mas não tinha como tem aqui na Sala 57. E aí foi que a cereja do bolo. Eu acho que a cereja do bolo foi aí que começou a mudar muita coisa na minha pessoa. E ali aquela busca, aprendi o tempo de orar. Eu achava que orar pouquinho, ó, Senhor, eu entrego aquela pessoa em tua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode botar a mão, pode resolver. Como se diz assim, eu não posso pedir muito a Deus. Porque ficou aquele negócio lá atrás de eu pedir muito e de achar que Deus não tinha respondido. Então era pouco, a oração era pequenininha. E não era nada disso, pastor. A oração realmente tinha que ser longa. Conversar, detalhes. Aí vem aquelas coisas do detalhe, que é ensinado aqui, que é passado aqui, né? E quem tem ouvido, ouça, né? O Espírito diz à igreja. E foi. E aí foi quando eu tive 100% que o Espírito Santo confirmou para mim a minha chamada de intercessora. Eu E disse, como é que eu vou confirmou, mostrar isso? então, esse ministério da intercessão. É porque, baseado nessa história minha toda, eu acho que tá isso aí, viu? O meu chamado. E eu não queria aceitar, gente. Não queria aceitar. E como que a senhora se tornou intercessora da sala? A senhora disse ali no começo, né, quando eu apresentei, a senhora falou assim, não, eu sou a administradora da sala. Não, Olha que chique. Como que é isso? é que é assim, porque o administradora que está aí, todo mundo está vendo aquela administradora Iranilda, porque a sala tem telhado, extensão, né, como o pastor Wagner, e tem várias salas de oração, né, que fica no celular. E cada sala dessa tem um administrador, dois ou três, né? Não só tem um só. No caso, do meu chamado, tem mais pessoas comigo como administrador, mas eu me destaco mais, porque eu apareço mais, eu falo mais lá, sabe? E o chamado foi o seguinte: eu sou da época dos 300, 400 aqui no Zoom. Miriam lembra disso, a moderadora Miriam, que eu amo, a minha moderadora Fernanda. E teve um tempo aí que o pastor Wagner estava, né, procurando pessoas para administrar esses grupos, ser intercessora dos grupos. Aí eu fui lá e ele disse, você anota meu número aí, ele sempre mandava a gente fazer isso. E aí eu abri lá a câmera na hora da pipoca, eu falei, não, eu quero participar. Aí falei, que eu não falava, né, quietinho. Aí o pastor Wagner viu, eu disse, eu estou aqui pela segunda ou foi terceira vez, eu não lembro, o pastor Wagner, quem te mandou o link? Aquelas conversas e tal. Quando foi na segunda semana, o pastor Wagner e irmã Iranilda, a senhora quer administrar um grupo de oração junto conosco? Aí gelou, né? Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Ele, não, é assim, me explicando, as irmãzinhas vão te ajudar, aquela coisa assim, toda arrumadinha, vão te ajudar, eu vou te explicar, a gente vai criar um grupo, e explicou tudo direitinho. Aí, pastor, que eu liguei, eu disse, gente, olha como é que o Espírito Santo faz. Usa o pastor Wagner, me dá uma sala de oração para tomar conta junto com as outras irmãs. E o que é que se faz na sala de oração? E muito. Intercessão. É, o chamado desde o começo Isso. era para essa intercessão, né? Quer dizer, Deus, até aqui, né? Eu digo, até aqui, Espírito Santo, o Senhor me ajudou, o Senhor me trouxe até aqui, mas com um propósito. De A eu não senhora orar por... está a senhora tá na sala já tem quanto tempo, irmã Iranilda? Se for por ano, botando por ano aí, eu acho que já tem já tem mais de 4 anos, porque eu entrei bem antes da pandemia. Bem antes. A data exata, pastor, eu não consigo lembrar. Não tenho a data exata, mas
Desde o comecinho lá, né? Quando só entrava, quando chegava acho que só até 500 pessoas, só tinha no máximo que chegar até 500, né? O Zoom dava. Foi na época, que veio a época, quando esse menino aí que trabalha com o pastor Vargas, ele é daqui de Salvador também, Gabriel. Gabriel, na época, o Gabriel, aí fez tipo assim, pedindo para a gente ajudar com R$ 5, com 10, para poder comprar um negócio aí no Zoom, para poder ir para 1.000 pessoas, para ter a possibilidade de entrar 1.000 pessoas pelo Zoom, porque a quantidade era pouca e a gente tinha que correr. Eu acordava, era 3 da manhã, 2 da manhã, que era para poder entrar. Eu queria entrar, eu não queria o quê? Eu disse, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Bons tempos, né? Que a gente vai voltar, né? E quais foram as descobertas e as mudanças com a entrada na sala, Iranilda? As mudanças foram visíveis, foi visível, muitas mudanças. Primeira mudança, assim, eu acredito da minha pessoa de Iranilda. Algumas pessoas já falaram isso. Eu digo assim, o amansar, né? O Espírito Santo me modelando. Foi modelando, modelando muitas partes. Os frutos que eu não tinha, foi desenvolvendo. Os frutos do Espírito Santo, que ela, né? Fala de Gálatas. O amor, a paciência. E na igreja as pessoas veem isso em mim. Alguns irmãos veem. A bondade de ajudar, porque antes eu ajudava a gente, não era por amor a Cristo, não. Era pela emoção mesmo, assim, ó. No impulso. Pulso. Ah. Hoje não. Eu sei que amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus me ensina, amar, como é que ama? Doar, se dar, vestir um pobre, dar uma água para ele beber, uma comida para comer, a comida principal, o espiritual. Isso tudo eu aprendi na sala. Foi aqui na sala que eu aprendi. Eu não vou dizer que foi em outro lugar. Eu ouvia falar nos outros lugares, mas eu não agia assim, o Espírito Santo vai lá e faça, não. Ah, para ajudar. Aquela coisa de ajudar, mas já pensando mal, sabe? Esse Hoje, ambiente, esse ambiente da sala, de certa forma, aqui com essa busca do Espírito Santo, né? Ele deu um passo a mais, na verdade, né? Como você disse, eu ouvia falar, até fazia, mas pelo motivo errado, talvez, né? Motivação diferente, né? E agora você faz isso. Aquela Iranilda tímida, né? Hoje fala, fala até demais, fala pelos cotovelos. Eu disse, fala "Oxe, até demais. eu Aquela disse, Iranilda braba, tá hoje só se mansa, tá mais cutucar muito. mansinha. Não que não tenha, pastor, assim, de dizer assim, eu não vou ser hipócrita de dizer isso, alguma coisa que pise muito no meu calo, eu, sabe, como... Mas aí, é como se fosse assim, não é assim, conto, respiro, A desce. diferença, a diferença na sua vida foi em várias áreas, né? Essa questão da timidez, essa questão do temperamento, e as pessoas perceberam isso, né? Na igreja, a Elas vizinhança, o percebem, marido. pessoas que me conhecem há mais tempo percebem. Eu tenho uma amiga, ela não está aqui na sala, não. Ela é da Católica. E ela fala, uma vez ela disse para mim, Irá, ela me chama de Irá, né? Você é diferente. Eu disse, diferente como? Ela, você não é como os outros cristãos que eu vejo por aí. Eu, como assim, né? Ela, você é diferente. Eu não sei explicar, pastor. Ela disse, você é diferente. Você, quando fala de Jesus, que fala da palavra, que fala das coisas, você é diferente. Você passa algo diferente. Eu disse que nada, menina, isso aí não sou eu, não. Isso aí que faz isso aí é o Espírito Santo. Tu acha que eu sou capaz de fazer isso? Que nada, Amém. menina, eu não sou assim, não. Ela é assim, você é diferente. Porque eu nunca gostei de me aparecer, pastor. Como se dizia lá na roça, de me amostrar. Né? Vou abrir a câmera aqui do Zoom, vou me amostrar aqui pro povo. Eu não sou assim. Miriam sabe um pouquinho que eu não sou assim. Ah, eu estar aqui hoje com a câmera aberta, conversando com o senhor, eu disse, o pastor Wagner, eu estou toda gelada, o pé está aqui gelo puro.
É o preço que custa, né? Você era muito apegada a dinheiro também, Iranilda? Isso Mas, mudou alguma nossa, coisa? qual é o meu propósito, gente? Era eu comprar uma Ranger, viu? Eu juntava de Ranger, todo mundo sabe que é um carro caro. Esse era o seu sonho de consumo. Poxa, eu sonhava. Na época, lá no passado, quando eu ia buscar Jesus, que eu não ia buscar Jesus, eu estava buscando prosperidade. Eu ia ficar rica, queria ter um carrão voando, queria ter sítio. E Deus, hoje, o Espírito Santo não é nada disso, filho. Nada. É do jeito assim que eu não sou apegada a dinheiro nesse sentido. Antes eu era, porque eu dizia, não, eu tenho que economizar por causa disso. É assim, vamos fazer assim, pagar assim, que a gente chega lá, a gente faz. Porque eu tinha que mostrar que eu estava conquistando. Como é que tu está dentro da igreja, diz que está buscando o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, que é convertida, e tu não é rica? Interessante, né? Interessante que nessa busca anterior, né, por coisas materiais, né, acabou não alcançando, né? E eu E tenho uma quando raiva você disso. entende que Deus me e quando perdoe. você quando você entende que tem ali um encontro com o Espírito Santo, começa a ouvir a sua voz, aí você começa a conquistar mudanças, né? Isso. Que você não buscava antes, mas que agora você vê que isso é que tem de fato valor, né? O devido valor, né? Que é a mudança de coração, a mudança de temperamento, o amor, né? O amor pelo próximo, o serviço, né? Você sabe Isso. que eu acho que não sou só eu que estou curioso para ver o rostinho do seu marido aí, não. Ele é tímido, mas é um oizinho, assim. Será que a gente arranca um oizinho? É fazer igual. Ele disse que vai se ajeitar aqui um pouquinho. Ele não aparece. Ele não gosta de aparecer. Mas ele vai aparecer um pouquinho. É, não. E Nós assim, estamos ó, ficando. é bom frisar. Puxa a cadeira, essa aqui é bom frisar, pastor, que não é errado, gente, a gente conquistar dinheiro. Não é errado, não, viu? E nós temos estudado isso na lição da Escola Sabatina desse trimestre todinho, Nós né? não devemos ser apegados, achar que tudo depende disso aí. Esse aqui só está Eita, olha aí, e é um baiano bonitão, né? Baiano ele também? é baianinha também. Bom dia, meu irmão. Como é o seu nome mesmo? Bom dia a todos, Djalma. Djalma? Eita, Glória! E mudou muito essa mulher aí que está do seu lado, Djalma? Me mudou muito, porque eu era um rapaz que gostava muito do carnaval. Você? Eu gostava muito do carnaval. Aí eu saía naquele bloco que chama Filho de Gangue, né? Misericórdia. Eu chamava ele de arroz doce, porque a gente saía no intuito mesmo de arranjar muita namorada e tal. E aí, quando eu conheci ela já me conheceu assim. Eu tinha muito carnaval, tal, coisa e tal. E aí, um certo dia, ela foi para a igreja com, que ela não falou aí, ela foi para a igreja vestida com minha roupa. E aí, quando eu cheguei, eu fui sair no bloco, saía um dia de É outro domingo. testemunho, na verdade. Né? Saía um dia de domingo, quando chegou em frente à prefeitura, quem mora aqui em Salvador sabe, subindo Pelourinho, aí cheguei em frente à prefeitura, olhei para o céu assim, fiquei olhando para o céu, aí disse assim, com meus colegas, carnaval para mim acabou. Os caras, como é que é, pai? Eu digo, acabou o carnaval para mim. Daí peguei meu táxi e vim para casa, cheguei aqui, dei a fantasia aos outros, e até o dia de hoje. Aí ela me falou, foi que ela me falou que tinha ido para a igreja vestido com minha roupa e orando, pedindo a Deus para que eu me afastasse do carnaval. Porque, na verdade, aí, pastor Esmeralda, é uma outra parte do testemunho que entra a vida dele, entendeu? Qualquer dia a gente volta. Qualquer dia a gente volta com o testemunho do Djalma. Hoje a gente só queria dar uma olhadinha, conhecer. Olha aí, ó, que bênção, bênção pura, né? Um casal agora, né? Uma família, né? Servindo ao Senhor, né? A gente vê a mudança, a transformação. Que recadinho que vocês dão aí para o pessoal da Sala 57? Nós começamos o testemunho, né? Com tristeza, o choro, os traumas, né? Depois a gente vai vendo a mudança, né? Apesar das lágrimas, né, da tristeza e da saudade que tem dos traumas, né, a gente vê a paz no coração, a certeza
a certeza da promessa, né? Da esperança que há naqueles que creem em Jesus, né? Então, que recadinho que vocês deixam aí para o pessoal da Sala 57 hoje, nesse domingão? Eu principalmente, eu falo assim, não que a gente vai ficar só na sala 57, temos outras atividades. Eu desaguo, eu falo, o que eu aprendo aqui eu passo para as pessoas. Quando eu vou andar, nas minhas andadas, eu falo de Jesus, paro, falo que amo, que aprendi a falar amar, que eu não falava. Agora de Deus, eu te amo. Não, é que se eu dissesse que te amo, vamos supor, até para um rapaz, oxe, tá interessado em mim, tá maluca? Então, era difícil. Hoje eu falo, as pessoas entendem mais o porquê eu falar do amar, explico o porquê eu amar, né? Ele não fala, não consegue falar, tem muitas coisas ainda que o Espírito Santo está modelando ele, e tem que modelar mesmo, muita coisa. Ele podia bem falar agora para você aí, né? Não, para mim ele fala. Fala para Não, mim para mim então, ele fala, Djalma. pastor. Eu estou falando assim, no desaguar, depois da sala. Começa falando para mim, Djalma. Eu te amo, Djalma. Eu também te amo, pastor. Amém. Eu preciso de você para ser feliz, Djalma. Você é a parte visível de Deus na minha vida. Glória a Deus. E eu creio mais em Deus, porque o Djalma existe. Que bênção. Amém. Amém. Maravilha. O Espírito Santo de Deus trabalhando no coração, Então, na assim, vida, né? permanecer na sala, como o senhor falou aí, né? Te interrompendo, assim, que recado eu deixo para o pessoal da sala? Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, junto com o Espírito Santo. Porque se a gente não fizer isso, não tem sala 57, não tem igreja adventista e nem outra igreja nenhuma que vai permanecer, a gente ficar em pé. A gente não vai conseguir ficar em pé. É verdade. Porque a luta é grande, grande, muito grande. Então, eu, através da sala 57, assim, eu falo, irmãos, eu amo todos vocês, amo demais vocês. Oro por vocês todos os dias, é 3 vezes ao dia, fora a madrugada. Busco mesmo, oro mesmo, peço, apresento cada um. Não sou aqui de estar muito botando pedindo por mim. Muito pouco eu peço. Muito pouco. E as meninas que me conhecem aqui sabem que eu sou assim. Então, eu mais me dou do que eu peço. A gente aqui é assim, mas ele, nos momentos de oração, a gente mais dá do que pedir. A gente sempre dá mais do que pede. Já ajudei pessoas, não gravei vídeo, não tirei foto com sala 57, mas já ajudei. Já proporcionei viagem de pessoas voltar para casa, porque estava aqui em Salvador sem emprego, sem isso, sem aquilo, com criança pequena. Já fiz cesta básica, já dei. Essas coisas assim, que tudo eu fui aprendendo por amor. Amor em Hoje ação, né? Isso. Aí hoje é por amor a Jesus. Amém, amém. É por amor a ele, não a mim. Porque se fosse depender de mim, não dá nada. Eu estava juntando dinheiro para comprar minha ranja, viu? Olha, nós agradecemos, Iranilda, o seu testemunho, sua participação. O Djalma também, que estava aí no cantinho, quietinho, acabou vindo aqui, né? E nós vamos finalizando, né, esse testemunho, a nossa reunião de hoje, né? Agradecidos a Deus, né, pela ação do Espírito Santo na sua vida, na vida de vocês, e também na vida de cada um de nós, né, falando ao nosso coração, e nós só precisamos ouvir e permitir, né, que ele opere essa mudança, né? Nós vamos orar agora e eu vou pedir para você orar, você é a intercessora, não é uma oração como lá no... Não é uma oração longa, como lá no quarto de guerra, né? Mas é uma oração abençoando, nos abençoando, né? Como você faz o tempo todo, né? Com a sua lista de oração. Pode ser? Pode sim. Vamos lá, então. Então, vamos orar. Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, que habita nos mais altos céus, muito obrigado, Espírito Santo, por este momento que o Senhor nos deu aqui hoje, na madrugada, pelo início e agora no finalzinho já, Senhor. Eu gostaria muito, Espírito Santo, que o Senhor batizasse todos que estão aqui na sala com teu Santo Espírito, que o Senhor batize, cele eles, cada um deles, cada família, cada janelinha, cada pai, cada mãe,
cada filho, os pastores, a esposa, os moderadores, os intercessores, os administradores de grupo. Por favor, Espírito Santo, o Senhor faz esse trabalho tão lindo, porque não sou eu que oro, mas sim é o Senhor que faz isso, é o Senhor que usa a minha boca, usa os meus olhos e meu ouvido para ver, ouvir e falar, Senhor. Então abençoa cada um, derrama bênçãos sem medidas, Pai. Abre a janela dos céus, como é prometido na tua santa palavra, no livro de Malaquias. Por favor, Deus, tanto na vida financeira, como na vida espiritual e emocional de cada um que está aqui. Que o Senhor nos dê um ótimo domingo na tua presença, que saímos daqui para falar de Jesus, do teu amor e da tua presença na vida de cada um deles. É isso que eu te peço, Pai querido, e te agradeço pelos méritos de Jesus Cristo, que é o nosso maior tesouro. Mas com tua ajuda, Espírito Santo, é o que fazemos. Nós não somos nada sem a sua presença. Eu sei disso hoje. Então, por favor, Espírito Santo, muito obrigado, tá? Pelo que o Senhor está fazendo. E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, nem só aqui na sala, mas também em todas as igrejas onde estão os teus filhos. O Senhor vai fazer. E eu te agradeço. Para a honra e glória do nome de Jesus. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. E eu quero, olha, tá saindo aí, chega mais para cá um pouquinho de Djalma. Sabe por quê? Porque você é que vai dizer aqui o bom dia com alegria. E depois que você disser aí, é com todo mundo. Obrigado a todos nesta manhã de domingo. O sol já nasceu agora, mais da metade do mundo já deve ter acordado. Mas que Deus esteja conosco. Vamos lá, Djalma? Bom dia com alegria. Bom dia! Bom dia! Dia com alegria, bom dia. Bom dia! Eita, Glória, agora é só eu. Gabriel, é o seguinte, Gabriel. Vixe, quase na vez da Márcia Santana, hein, Márcia Santana? Olha, é o seguinte, ouve um pouquinho aí agora, ó. Nós vamos terminar. Desbravadores já está esperando a gente lá. Mas é o seguinte, nós vamos terminar. Quero mandar um abraço. Só ouve um pouquinho aí. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eita, Glória. Quero mandar um abraço aqui para os irmãos da igreja da Vila das Belezas, que vai pregando ontem aqui em São Paulo. Quanta gente ali na sala 57, tendo pastor Moretiano, sala 57. Um abraço grandioso ali para os irmãos da igreja da Vila das Belezas e para o meu amigo pastor Elias Tamari. E agora é o seguinte, a festa tá boa, tá muito gostoso, mas nós já vamos Chegou a hora. Não, Gabriel, com você, vamos contar aqui 3, 2, 1. Conta aí, Márcia Santana, certinho. Pessoal do YouTube, vamos clicar no joinha. Pessoal do YouTube, vamos clicar no Pessoal joinha. do YouTube. Bom domingo para você.